Todos bem? Dormiram bem? Comeram bem? Esse sim, esse primeiro impacto aqui de sim, eu fico sempre em dúvida. Tem meia dúzia aqui nesse lado respondendo sim, e o resto, tudo bem, gente? Sim. Ah, bom. Dormiram bem? Sim. Comeram bem? Sim. Amém. Que bom que Deus é bom conosco e dia a dia vai nos abençoando, vai cuidando de nós e vai nos dando tudo aquilo que a gente precisa para viver e para se relacionar com o Senhor. Que oportunidade boa nós temos de nesses dias aqui na REC, de podermos relembrar, reafirmar, afirmar o que é o Evangelho de Cristo. E eu quero inicialmente dizer que afirmar eu pensei que era um bando de andorinhas vindo sobre mim aqui e que iria me levar, iria me possuir agora. Muito bem, nós temos a oportunidade de relembrarmos o que é o Evangelho e de reafirmar o Evangelho. E inicialmente eu quero dizer que quando nós estamos falando do Evangelho, de reafirmar o Evangelho ou de afirmar o Evangelho, nós estamos falando muito mais do que simplesmente falarmos de algo que traga mais pessoas para o nosso grupo, que traga pessoas para a nossa igreja. Nós estamos falando muito mais do que isso. Reafirmar, proclamar o Evangelho tem a ver com mostrar para pessoas uma realidade e uma realidade triste, uma realidade difícil, semelhante àquela que vimos ontem em Neemias capítulo 1, verso 3. As coisas não vão bem, a vida sem Deus, elas não vão bem e certamente elas não terminarão bem. Acredite que quando nós estamos afirmando e reafirmando o Evangelho e dizendo que as coisas não vão bem, isso é muito mais do que dizer que o problema da pessoa é viver com muito ou com pouco dinheiro. Quando nós estamos falando do Evangelho, afirmando e reafirmando, proclamando o Evangelho, isso tem a ver com muito mais de afirmarmos que uma pessoa tem ou não tem saúde. Nós não estamos falando dessas coisas. Eu acredito que cada um de nós aqui, cada um de vocês, tem pelo menos um amigo que vive bem, mas não tem Jesus, e portanto as coisas para ele não vão bem. Quantos de vocês aqui têm um amigo com boa saúde, com bom trabalho, que mora com uma boa família? Alguém tem, mas que não tem Jesus? As coisas não vão bem para essa pessoa. E nós precisamos lembrar que o Evangelho está tratando exatamente disso. O Evangelho está falando e reafirmando e afirmando que nós temos um grande problema. E o grande problema que nós temos é a questão de estarmos separados da pessoa de Deus por causa dos nossos pecados. Ontem, olhando para o capítulo 1 de Neemias, nós vimos que a situação era uma cidade com muros destruídos. Uma cidade, então, frágil, uma cidade com uma identidade fragilizada, onde qualquer pessoa que passasse por ali podia facilmente influenciá-la. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 de Neemias, e antes de lermos o capítulo 3, eu quero chamar a sua atenção para verificarmos qual é a situação em que os muros estavam. E o primeiro texto que eu quero ler aqui, o primeiro verso que eu quero ler é o capítulo 2 de Neemias, verso 17. Ontem eu disse para vocês que Neemias ele estava no capítulo 2 realizando um planejamento estratégico. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia como ele tinha que fazer, e ele sabia também das coisas que ele iria precisar, e no meio de muitas coisas das quais ele iria precisar de pessoas. Ele sabia que era impossível ele construir o muro sozinho. Ele precisava de pessoas. No capítulo 2, no verso 17, nós lemos assim: Mas então eu lhes disse, Neemias disse para as pessoas, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Queridos, Neemias está convidando um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas,
não apenas para empilhar pedras, não apenas para fazer muros, mas Neemias está chamando um grupo de pessoas, convocando um grupo de pessoas e dizendo para elas o seguinte: mais do que empilhar pedras, mais do que fazer muros, nós estamos comprometidos em acabar com a vergonha com que Jerusalém está vivendo. É incrível a maneira como esse homem age, a maneira como ele atua. Quantas vezes a gente não faz coisas sem entender bem o propósito? E aí, por não entendermos bem o propósito, a gente acaba desistindo, a gente acaba desanimando. Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos em uma escola, e frequentemente alguns alunos falavam para mim: por que eu tenho que ter essa matéria? Por que eu tenho que estudar matemática? Aonde que eu vou usar esse negócio? Para que serve isso? A pior coisa da nossa vida é quando nós estamos vivendo sem entendermos qual é o propósito da nossa vida. É quando nós estamos fazendo coisas sem entendermos o que é o maior por trás daquelas coisas. Neemias está chamando esse pessoal e convidando esse pessoal e dizendo para eles: nós vamos construir muros, mas na verdade nós vamos acabar com a vergonha com que esse pessoal está vivendo. Vamos. E a resposta que nós temos daquele pessoal é: sim, vamos reconstruir os muros. Eles ficaram animados por poder realizar a boa obra. Neemias, ele mobiliza muitas pessoas. O capítulo 3 é um capítulo dessa história, de Neemias mobilizando muitas pessoas. Mas a grande questão é que ele só consegue mobilizar muitas pessoas porque ele foi capaz de ajudar aquelas muitas pessoas a entenderem qual era o verdadeiro propósito de reconstruir os muros. Quando nós estamos falando de apresentar o Evangelho, nós não estamos apenas contando a história de um homem bom que veio, morreu na cruz e quem seguir ele vai se dar bem. Nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando que este homem, Deus encarnado, morreu na cruz para pagar por algo que nós fizemos. E quando Ele paga por aquilo que nós fizemos, Ele nos reconecta com o nosso Criador. É isso que significa falar do Evangelho pelo mundo. As palavras de Jesus, a oração de Jesus, em João capítulo 17, verso 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Mas o que nós vamos fazer no mundo? Por que Ele nos envia ao mundo? O que nós temos para falar para o mundo? Jesus não nos envia ao mundo apenas para que as nossas igrejas, os nossos programas tenham mais pessoas. Ele nos envia ao mundo para que nós mostremos ao mundo a situação miserável em que as pessoas vivem sem Deus. No capítulo 3 de Neemias, e especialmente quando nós olhamos aí para o capítulo 3, no exemplo desse homem, eu quero chamar a sua atenção apenas para o verso 1 do capítulo 3. O texto bíblico diz assim: então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a Torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Hanael. A gente não vai ler o capítulo 3 inteiro, mas eu espero que você leia em algum momento o capítulo 3. O capítulo 3, ele vai fazer menção a um pouquinho mais de 40 trechos do muro que precisavam ser reconstruídos. Se você tiver paciência e for contando, olha, esse pessoal reconstruiu isso, aquele reconstruiu aquela parte, aquele outro fez aquela, aquele grupo fez aquela outra parte, vai dar mais ou menos uns 40 trechos do muro que precisavam ser reconstruídos, que precisavam ser refeitos. A gente vai se deparar aqui no capítulo 3 com trechos pequenos, mas nós vamos nos deparar também com trechos enormes. No capítulo 3, nós vamos encontrar um grande número de pessoas mobilizadas.
Nós vamos encontrar um grande número de pessoas trabalhando, mas também nós vamos nos deparar com um grupo de pessoas que não queria trabalhar. No capítulo 3, aí no verso 5, a gente lê assim: os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte: embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Tem gente trabalhando, mas tem gente que não quer trabalhar. Aqueles que estão indo, aqueles que aceitaram o comissionamento de Jesus para que saiam, eles trazem consigo algumas características. E essas características estão presentes aqui no capítulo 3 do livro de Neemias. Eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã para aquilo que eu estou chamando aqui de atitudes fundamentais àqueles que estão indo. Eu e você, todos nós aqui, nós recebemos do próprio Jesus o comissionamento de irmos, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Mas para nós que estamos indo, nós precisamos desenvolver diante daquele que nos comissionou algumas características importantes, algumas atitudes fundamentais. E a primeira atitude fundamental é a atitude de começar. Comece. Comece ainda que seja algo pequeno. De novo, eu quero chamar a sua atenção para o fato aqui de Neemias 3:1. O sacerdote, o sumo sacerdote e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a partir da porta das ovelhas, mas eles não fizeram todo o muro. A extensão do muro é muito grande. Esse grupo de pessoas começaram a fazer uma pequena parte, talvez algo insignificante, perto daquilo que a gente lê no capítulo 3, verso 13, que tinha um grupo de pessoas que construíram 450 metros de muro. Mas como assim? É um grupo de homens. Eles constroem quase que meio quilômetro de muro. E nós temos um grupo de sacerdotes que eles constroem uma pequena parte. Mas a grande questão é que eles começaram a fazer algo. Eles foram encorajados a começar a fazer algo. E queridos, gente boa, gente maravilhosa, você tem que sair daqui na REC, pelo menos comprometido em começar a fazer algo, ainda que esse algo seja pequeno. Se a gente quer correr uma maratona, a gente não sai da REC no domingo e segunda-feira, não, hoje eu vou correr uma maratona. Ninguém faz isso. Mas quem quer correr uma maratona, começa pelo menos dando uma volta no quarteirão de casa. Lá na igreja eu digo assim para o pessoal: se você quer correr uma maratona no final do ano, quer correr a São Silvestre comigo no final do ano, você tem que sair da sua casa e ir até a esquina. Aí tem um grupo que fala assim: mas pastor, eu moro na esquina. Então vai até a outra, mas comece fazendo algo, ainda que esse algo seja pequeno, comece. Talvez alguns de vocês aqui atualmente estão fazendo uma dieta de 5.000 calorias. E isso não está fazendo bem. E aí você vai sair da REC e vai pensar assim: não, quando acabar a REC, eu vou fazer uma dieta de 2.000 calorias. Mas a grande questão é o seguinte: você não sai da REC no domingo e começa a fazer uma dieta de 2.000 calorias na segunda-feira. Por que você não tenta tirar 100 calorias das 5.000 que você já faz normalmente? Comece pequeno. Comece pequeno. Quem sabe alguns aqui não estão tomando um remédio que não gostaria mais de tomar. Conversa com o seu médico. E ele vai fazer um projeto para você. Mas comece. Esses homens, eles não construíram todo o muro, mas eles começaram a fazer a partir de uma pequena parte. Tem gente fazendo meio quilômetro de muro, mas tem um grupo que está fazendo apenas uma parte dos muros. A grande questão é que a gente vive num mundo que o mundo mostra para nós coisas grandes.
E muitas vezes a gente acaba se enganando de que nós só podemos realizar coisas grandes, apenas as coisas grandes são coisas significativas. Nesse contexto do retorno, nesse contexto de Israel, tem um profeta, o profeta Zacarias, e o profeta Zacarias chama a atenção daquele pessoal dizendo o seguinte: não desprezem os começos humildes, não despreze as coisas pequenas, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Você não precisa se envolver com coisas grandes, comece com o pequeno. O Júlio iniciou o nosso tempo aqui falando de como começou a palavra da vida. A palavra da vida não começou grande. E aí o Cris está aqui, depois vocês podem perguntar para ele, começou pequeno, mas começou. Nesse contexto aqui, Zacarias, ele está chamando a atenção daquele pessoal, porque aquele pessoal, na época da reconstrução do muro, estão olhando para aquilo e assim, mas o templo de Salomão era tão mais bonito, tão maior, tão mais lindo, tão mais exuberante, tão mais glorioso. E aí o profeta diz assim, não se preocupe com isso. Deus se alegra de ver os começos humildes, Deus se alegra de ver as coisas pequenas. Dentro desse contexto, a gente poderia ler um verso lá no livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9, aonde Deus fala para o profeta, e o profeta fala para o povo, a glória desse templo, que é humilde, que é pequeno, que é diferente do templo de Salomão, vai ser muito maior, porque é Deus quem vai estabelecer a paz. 500 anos mais tarde, ali na região do templo, vai nascer um menininho chamado João. E esse menininho chamado João, o pai dele, ele vai fazer uma oração magnífica, e essa oração magnífica está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 67 a 75, onde a oração é mais ou menos assim: seja bendito o Deus de Israel. O Deus de Israel nos enviou poderosa salvação, como havia prometido anteriormente aos seus santos profetas. Ele prometeu livrar-nos dos nossos inimigos. Mas para que ele fez isso? Por que Deus quer nos livrar dos nossos inimigos? E a oração de Zacarias, ela termina basicamente assim: para servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivemos neste mundo. Esta é a marca. Enquanto nós estamos aqui, realizando coisas pequenas, simples e humildes, nós precisamos viver sem medo, em santidade em justiça, ainda que nós estejamos fazendo coisas pequenas. Alguns dias depois do nascimento desse menino, João, nasce um bebezinho lindo, maravilhoso e todo-poderoso chamado Jesus. E quando José e Maria levam Jesus até o templo, dentro do templo tem um senhor chamado Simeão. E aí Simeão pega aquele bebezinho no colo, olha para aquele bebezinho, traz aquele bebezinho bem perto do seu coração, e aí ele faz uma oração, e a oração de Simeão é assim: soberano Deus, agora vi a tua salvação. Esse bebezinho é a luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Não despreze os começos pequenos. Um bebezinho nas mãos de Simeão é o bebezinho que vai novamente nos reconectar com o nosso Criador. Aquele bebezinho humilde, frágil, é o bebezinho que vai morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados, para resolver o nosso principal e pior problema. Não despreze os começos simples. Mas, uma segunda atitude que nós somos chamados a desenvolvermos é a atitude de consagrar. Alguns dos comentaristas aqui de Neemias capítulo 3 dizem que essa estrutura daquilo que os sacerdotes começaram a fazer, eles faziam e consagravam, eles faziam e consagravam, é a estrutura que vai nortear todo o trabalho de reconstrução. Cada parte que era feita era reconsagrada, era consagrada ao Senhor.
Talvez a gente não entenda muito bem o que significa a ideia de consagrar, mas basicamente consagrar é fazer algo para alguém. É fazer algo em prol de uma outra pessoa. Consagrar nada mais é do que fazer para Deus. Eu estou reconstruindo uma parte do muro, seja ela pequena ou seja meio quilômetro de muro, mas aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, eu estou fazendo para Deus. Talvez os namorados entendam isso aqui. Quando namorados fazem surpresa para sua namorada, na verdade é a namorada que faz surpresa para o namorado, via de regra é assim, né? Por que aquela surpresa está sendo feita ou para quem está sendo feita? Está sendo feito para o outro. Isso é consagrar. Recentemente, um amigo meu, sabendo que eu gosto muito de pudim de leite condensado, ele fez um pudim gigante para mim. Ele fez um pudim de 3 receitas. 3 receitas, e o negócio era grande, gente. E enquanto eu não cheguei na casa dele, ele não deixou ninguém comer aquele pudim. Porque ele tinha feito para mim. Isso é consagrar. Consagrar é fazer coisas para alguém. E esses homens, eles estão fazendo o muro, eles estão reconstruindo o muro para o Senhor. E isso é fundamental como atitude daqueles que estão indo. Quantos de nós não nos frustramos quando nós fazemos coisas para outras pessoas, e as outras pessoas nem ao menos nos dizem obrigado, olha, muito obrigado pelo que você fez. Alguém aqui já ficou frustrado porque fez algo para alguém, e esse alguém nem sequer deu atenção? Ainda bem que são poucos que aconteceu isso, que Deus cuide de você, do seu coração, e que você se liberte dessa raiz de amargura. Mas via de regra é assim, nós fazemos coisas para as pessoas, mas quando as pessoas não nos retribuem, nós ficamos bravos, entristecidos, chateados, e aí a gente chega à conclusão, não vou fazer mais nada para ninguém. Cansei, não me peça mais nada, não farei mais nada, não conte mais comigo, não vou ser mais equipe, não vou mais no programa, porque eu faço, e ninguém nem me vê. Só que esse tipo de postura é uma postura pecaminosa, errônea. A solução não é parar de fazer coisas, a solução é você começar a fazer coisas para a pessoa certa. Faça para o Senhor. E sabe por quê? Porque o Senhor não nos deixa frustrados. O Senhor não nos decepciona. O Senhor nos vê, o Senhor nos ouve. Quando o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Colossos, ele diz isso daqui que nós conhecemos tão bem. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. A saída não é parar de fazer o bem, mas a saída é começar a fazer coisas para o Senhor. É algo pequenininho? Eu vou fazer para o Senhor. É algo médio? Eu vou fazer para o Senhor. É algo grande? Eu vou fazer para o Senhor. Eu vou fazer para o Senhor. Mas tem uma terceira atitude também, que é a atitude da colaboração. Curioso que nós estamos olhando aqui para o capítulo 3, e o capítulo 3 fala sobre a maneira como essas pessoas colaboraram. E a palavra colabore é uma palavra no latim, que ela é composta por 2 palavrinhas, a palavra co mais labore. Curiosamente, co é igual a com, mas a palavra labore significa? Não é trabalho. A palavra labore significa cansaço. A palavra labore significa dor. E obviamente ela é aplicada também ao trabalho, porque muitas vezes o trabalho nos faz nos sentirmos muito cansados, e às vezes o trabalho nos faz sentirmos muita dor. Colabore.
é a palavra do momento, mas colabore tem a ver com eu quero cansar junto com você. Eu quero sentir a mesma dor que você. Eu quero trabalhar com você. Essa é a ideia de colabore. E quando nós olhamos então para o capítulo 3, nós nos deparamos com esse grupo. Nós nos deparamos com o grupo dos sacerdotes. Os sacerdotes são homens do templo. Eles não são construtores de muros, mas eles estão cansando juntos, eles estão sentindo a mesma dor, eles estão trabalhando juntos. Nós temos o grupo dos ourives. E o grupo dos ourives é o pessoal que trabalha com coisas pequenas. Eles são meio que perfeccionistas. Ele trabalha com material pequeno, mas eles estão colaborando. Eles não são construtores de muros, mas eles estão cansando juntos. Eles estão trabalhando juntos, eles estão sentindo a mesma dor juntos. Colabore. Nós temos aí o grupo dos perfumistas, o pessoal químico da época. Eles não são construtores de muros, mas eles estão colaborando. Aí nós temos também os levitas. E geralmente a gente pensa que até os cantores, o pessoal do louvor estava trabalhando. Mas esse pessoal aqui era o pessoal que cuidava do templo. Eles limpavam, eles organizavam, eles tiravam as coisas, eles colocavam as coisas. E eles também cantavam. Mas agora é a hora que eles estão colaborando com o todo. Aí nós temos o grupo dos administradores ou dos políticos da época. Eles não são construtores, mas eles estão colaborando. Eles estão colaborando. E nós temos o grupo das mulheres. As mulheres são donas de casa, cuidam da família. Mas agora até as mulheres estão colaborando na construção dos muros. Queridos, gente boa, novamente eu sou responsável e impulsionado a lembrar das palavras de Jesus. Novamente esse texto ele me empurra para as palavras de Jesus, para a própria pessoa de Jesus, quando ele diz exatamente assim: o reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Essa daqui é a realidade do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus está descrevendo o reino que é dele, ele descreve a partir de uma semente pequenininha. Ele descreve a partir daquilo que talvez seja insignificante. Frequentemente, eu tenho encontrado pessoas que dão desculpas no sentido de elas são irresponsáveis neste mundo, porque elas estão esperando por algo que vai ser grandioso demais, extraordinário demais. Elas não admitem fazer coisas pequenas, coisas insignificantes. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Jesus, Jesus está dizendo o seguinte: olha para a descrição do meu reino. É uma semente pequenininha. Depois dessa palavra da semente, o Senhor Jesus também vai falar sobre a parábola do fermento. Ele está falando de coisas pequenas, invisíveis, que somem no meio do todo. Mas esta é a realidade do reino. Quando nós estamos vivendo neste mundo, a partir dos olhos do reino de Deus, nós somos convidados a perceber que as coisas imperceptíveis, invisíveis e pequenas se tornam as grandes florestas, os grandes banquetes. Queridos, cuidado para não se enganar. Eu só faço se for algo que vai causar impacto. Eu só faço se for algo relevante. Eu só faço se for algo grandioso. Esta não é a realidade do reino. E aí a minha pergunta para você hoje é a seguinte: com que obediência pequena, insignificante, até invisível, você pode se comprometer
hoje. Comece. A gente precisa parar de esperar por momentos extraordinários, por momentos grandiosos. A gente tem que parar com o nosso delírio de que Deus aceita apenas coisas grandes. A realidade do reino é diferente. Nós temos oportunidades diárias de fé, de obediência, de esperança. Fé, obediência, esperança fazem toda a diferença enquanto nós estamos vivendo neste mundo ao qual nós não pertencemos. Aceite a realidade do reino de Deus. Coisas pequenas, consagradas ao Senhor, em colaboração com o próprio Rei do Reino. Talvez nessa manhã, diante de Deus e com a força de Jesus em nós, a gente possa tomar a seguinte decisão: eu vou começar algo pequeno saindo daqui. Eu vou começar pequeno e eu vou orar por um amigo lá do meu colégio, da minha faculdade, do meu trabalho. A gente tem que falar: Senhor Jesus, me dê 100 pessoas para que eu pregue o Evangelho. Se você não quer começar com uma, dificilmente você terá 100. Por que você não ora por uma? Eu quero aquele amigo lá, Senhor. Aquela pessoa que vive bem, tem boa família, tem bom emprego, saúde está boa, mas não vai bem sem o Senhor. Senhor, usa a minha vida, se for da Tua vontade, para que eu proclame o Evangelho para aquela pessoa. Comece pequeno. Você tem esse amigo. Quantos aqui tem esse amigo? Você tem, eu tenho esse amigo. E a gente poderia começar com algo pequeno. Quem sabe você não poderia começar na dependência de Jesus, no poder de Jesus, com a força de Jesus, a orar com um grupo de pessoas, com um grupo de uma pessoa, no intervalo lá da sua faculdade, do seu colégio, do seu trabalho. Na hora do almoço eu vou sentar com uma pessoa e vou fazer um estudo bíblico com ela. Ah não, mas eu só faço se tiver umas 5, 6. Você jamais fará com 5 ou 6 se não estiver disposto a começar com uma pessoa. Comece pequeno, consagre ao Senhor e colabore com aquilo que o Rei do Reino está fazendo. Quem sabe o seu compromisso hoje não seja o compromisso pequeno de falar: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude em nome de Jesus a abrir mão e a abandonar esse hábito pecaminoso que só eu sei e que só eu cometo, escondido dentro do meu quarto, lá na minha casa. Senhor, eu não quero mais fazer isso. É só você que sabe, ninguém mais sabe, mas você tem que abandonar esse negócio. Comece pequeno, consagre ao Senhor e colabore com aquilo que o Rei está fazendo. Comece algo pequeno hoje, por amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E o que você tem para falar para o Senhor nessa manhã? O que você tem para falar para o Senhor nesta manhã? Diariamente, todos os dias, nós temos a oportunidade de vivermos com fé, com obediência e com esperança. O Senhor Jesus nos comissionou a irmos pelo mundo. E o nosso ato de ir é um ato que exige de nós começarmos, ainda que pequeno, fazermos para o Senhor, consagrando ao Senhor e colaborando com aquilo que o Senhor já está fazendo. Talvez você, diante do Senhor nessa manhã, tenha que dizer a Ele: Senhor, eu vou na Tua força, vou na Tua dependência, vou no poder do Espírito. E eu quero começar hoje a insistentemente orar por aquela pessoa, por aquele amigo, que vive bem, mas não vive com o Senhor, portanto as coisas não vão bem para ele. Talvez nessa manhã, o seu ato de obediência, ainda que imperceptível,
ainda que invisível, ainda que minúsculo, seja o ato de dizer: Senhor, me ajude a parar com esse hábito pecaminoso. O que você está dizendo para o Senhor nessa manhã? Como ontem, se você está dizendo algo para o Senhor, eu quero convidar você a ficar de pé e eu quero orar por você. Mas apenas se você está dizendo algo para o Senhor, apenas se algo está fazendo sentido para você. Alguém? Amém. Comece pequeno. Comece algo pequeno para o Senhor. E acredite que eu e você temos a oportunidade de colaborarmos com aquilo que Ele está fazendo. Queridos e queridas, que Deus abençoe vocês. E que essa palavra, ela brote aí no seu coração. E que você seja aquela pessoa que Deus vai usar, ainda que seja algo pequeno. Senhor Jesus, muito obrigado por esses queridos. Muito obrigado pela Tua palavra. Viva, eficaz, penetrante, viva e que encontra lugar sempre no nosso coração. Senhor, muito obrigado por esses queridos que estão dizendo algo para o Senhor. E Pai, eu peço em nome de Jesus, por aqueles que estão se colocando diante de Ti, para que o Senhor os use na vida de outras pessoas, que o Senhor abençoe essa decisão. Pai, eu também quero pedir a Ti por aqueles que estão dizendo ao Senhor que querem parar com o pecado, com o hábito pecaminoso, de coisas que só eles conhecem, que a Tua poderosa mão os fortaleça a ponto deles abandonarem aquilo que desonra a Ti. Pai, muito, muito obrigado, porque na realidade do Teu reino, as coisas começam pequenas. E muito obrigado, porque o Senhor não despreza as coisas pequenas e humildes. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.